Olá, bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês, galerinha? Como é que vocês estão? Descansaram no final de semana? Prontos para uma semana energética? Elétrica para a gente trabalhar? Então, pessoal, hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, nós vamos trabalhar língua portuguesa e ciências. Nós vamos trabalhar esses dois conteúdos no livro de ciências. Por que que eu coloquei língua portuguesa também no livro de ciências? Porque as questões que vocês vão responder no livro de ciências são de encontrar informações e interpretar informações, certo? Então, isso é português, ok? Mas as nossas atividades serão no livro de ciências na página 22 e 23, certo? E semana passada nós começamos a falar sobre as propriedades físicas dos materiais. Lembra que nós falamos das propriedades da água, né? Que ela tem que ser inodora, insípida e incolor para ela ser potável? Eh, Hoje nós vamos falar das cargas elétricas. Eh, Como que as coisas são, digamos assim, construídas, né? Toda matéria, tudo que existe, tudo que existe, né? Desde a borracha que vocês utilizam, o lápis, o nosso corpo, né? A casa, tudo é constituído de partículas minúsculas, tá? Que nós chamamos de átomos. Dentro dos átomos existem cargas elétricas e cargas negativas, tá? Desculpa, cargas elétricas que são negativas e positivas, ok? Então, aqui, ó, no texto que vocês têm aí, tá escrito aqui, ó, partículas minúsculas. Essas partículas são chamadas de átomos e elas têm cargas elétricas, que são positivas e negativas, ok? Todos os corpos têm uma quantidade de cargas elétricas, mas as quantidades de cargas positivas e negativas são iguais e distribuídas de maneira uniforme na maior parte do tempo. Desta maneira, é difícil perceber a eletricidade. Quando há diferença de cargas positivas e negativas, podemos notar a presença de eletricidade nos objetos. Uma prova para vocês de que nosso corpo tem carga elétrica é a seguinte: você já tomou choque quando encostou, por exemplo, na porta do carro, né? Sem mais nem menos, você põe a mão na porta do carro e aí você toma um choquezinho. Ou então, quando você encosta em outra pessoa e você toma um choque. Você já tomou choque encostando em outra pessoa? Ou então você pega qualquer objeto que seja metalizado e você toma um choque. É porque o seu corpo está com as cargas elétricas desestabilizadas, tá? Vocês podem ver aqui, ó, a diferença de cargas positivas e negativas. Podemos notar a presença da eletricidade nos objetos, certo? Então, nós notamos que o nosso corpo está carregado de eletricidade, né? Tá, a gente percebe a eletricidade quando a gente toma choque nas coisas. Ou quando você faz essa experiência aqui, ó. Ao esfregarmos um balão com uma flanela, removemos cargas elétricas. Isso torna eletrizado. E aí ele passa a atrair os fios de cabelo. Olha o cabelinho da menina. Isso pode acontecer também com a régua. Se você pegar a sua régua e esfregar ela num tecido, depois esfregar no cabelo, tá? Vai acontecer de puxar uns fiozinhos de cabelo, ou no cabelo da cabeça, no cabelo do braço, tá? E aí você tem uma questão para responder. Leia a seguir a situação. Numa atividade na escola, os alunos cortaram papel em pequenos pedaços e colocaram sobre a carteira. Ao aproximarem um pente de plástico dos pedaços de papel, não notaram alterações. Depois, esfregaram um pedaço de tecido no pente várias vezes. Então, ao aproximar o pente novamente, eles notaram que os pedacinhos de papel foram atraídos pelo pente.
Vocês podem estar fazendo essa experiência em casa, tá? Dá certo com pente, dá certo com a régua, né? Só que é o seguinte, gente, o pedacinho de papel tem que ser picado em pedacinhos bem pequenininhos, tá? Porque senão não vai ser possível você observar, ok? Explique o que aconteceu. A partir da interpretação desse texto aqui, que a gente leu, você vai explicar essa experiência aqui, tá certo? E agora, cargas elétricas. Com a diferença na quantidade de cargas elétricas positivas e negativas em um objeto, pode-se obter energia elétrica. A energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Não é verdade, pessoal? Tudo na nossa casa é ligado na tomada, né? Ah, tia, mas eu não ando com o celular ligado na tomada, mas você coloca ele na tomada para carregar, certo? Quando você coloca ele na tomada, a energia elétrica carrega uma bateria que tem lá dentro, né? E aí ele fica carregado, certo? A energia elétrica é a principal fonte de energia utilizada no mundo. Equipamentos como computador, televisão, chuveiro elétrico, geladeira, aquecedor elétrico funcionam com energia elétrica. De forma geral, esse tipo de energia que utilizamos em casa é gerado em usinas. As pilhas e baterias são geradores de energia importantes, pois permitem utilizar equipamentos em locais onde não existe rede de distribuição de energia elétrica. As pilhas, né? Os carregadores, né? Os carregadores carregam na tomada e carregam uma pilha que existe dentro dos celulares, por exemplo. É como se fosse uma pilha, uma bateria, né? Carrega uma bateria. E aí, hoje em dia, esses celulares mais novos, a gente não vê a bateria deles mais, né? Elas ficam internas. Mas os celulares antigos, a bateria era bem visível, a gente tinha como remover ela e tal. Hoje em dia, quase é raro um celular que é possível. Então, pessoal, as pilhas e baterias são pequenos geradores de energia. A gente recarrega eles nas tomadas, né? Com a energia elétrica, certo? Mais para frente, a gente vai observar, né, outras formas de produção de energia. Mas hoje nós vamos falar da usina hidrelétrica, que é uma usina hidrelétrica. Hidro vem de água, né? E aqui, ó o tamanho dessa barragem, né? Quem viaja para Itarumã, Itajá, via Caçu, vai de Caçu para lá, a gente passa por uma represa enorme, né? Que foi construída lá, né? Essa é, assim, uma que eu tenho na memória, que é aqui nas nossas redondezas. Eu não sei se vocês conhecem outras por aqui. Mas as usinas hidrelétricas, elas precisam de uma represa de água muito grande. Por quê? Porque precisa ter força, essa água precisa ter força para ela movimentar as turbinas que ficam aqui embaixo, né? E essas turbinas vão produzir energia elétrica, certo? Então, pessoal, nós temos aí nesta página mais uma questão, né? Com duas alternativas, duas questões para vocês responderem. E eu vou deixar vocês fazerem a leitura e responderem vocês mesmos, tá bom? Então, a atividade de hoje é só essa, tá? E eu aguardo a foto da atividade de vocês. Bom trabalho, pessoal. Boa semana, tá? Tenham todos uma semana de paz, muito cheia de energias positivas, né? Para ficar boa, a gente tem que estar cheio de energia positiva, tá bom? Bom trabalho para vocês, um grande abraço e até a próxima aula.